Olá, nosso grupo irá tratar sobre a história de Ícaros. Eu sou o João Paulo e os membros do grupo são Marco Antônio, Marcos Felipe, Guilherme Francini, Rafael Quina, José Otávio e eu mesmo, é claro. Oi, eu sou o Marco e agora vou falar sobre o tipo de texto narrativo que o meu grupo escolheu. O texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens em um determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo são romance, novelas, contos, crônicas e fábulas. Continuando, eu vou ler agora para vocês o texto que nós escolhemos, que é sobre o mito de Ícaro. Ícaro, son of Daedalus, who dared to fly too near the sun on wings of feather and wax. Daedalus has been imprisoned by King Minos of Crete, within the walls of his own invention, the labyrinth. But the great craftsman genius would not suffer captivity. He made two pairs of wings by adding feathers to a wooden frame with wax, giving one pair to his son. He cautioned him that flying too near the sun would cause the wax to melt, but, Icarus became ecstatic with the ability to fly, and forgot his father when the feathers came loose and Icarus plunged to his death in the sea. Agora eu vou contar um pouco sobre o que essa história contou. Na mitologia grega, Ícaro é conhecido como um fracasso. Ícaro e seu pai Dédalo fizeram asas para escapar do labirinto. Dédalo advertiu para não voar muito perto do sol, mas Ícaro não seguiu o conselho. E ao voar muito alto, a cera derretida destruiu as asas e assim Ícaro caiu no mar e morreu. A lição que normalmente é ensinada é que é uma advertência contra a presunção, a arrogância e a autoridade desafiadora. Oi, gente, eu sou o Guilherme e vou falar sobre a explicação das técnicas de leitura aplicada no texto. Bom, quando batemos o olho no texto, logo podemos ver que o título do texto é chamado de Icarus. E quando fazemos uma varredura pelo texto, podemos perceber que as palavras Daedalus, Sam e Icarus aparecem por diversas vezes. Podemos perceber que as palavras cognatas são Daedalus, Icarus, Imprisoned, Invention, Libeled, Conched, Cause, Genius. E as falsas cognatas são Extract e Ability. Com isso, podemos deduzir que o texto se trata de um texto mitológico sobre Ícaro, o filho de Dédalo. Continuando, agora vamos dar uma olhada no mesmo texto sobre o mito de Ícaro, só que em história em quadrinhos e feito totalmente à mão pelo Rafael Kina. E eu vou ler aqui para vocês agora. Dédalo tinha sido aprisionado pelo rei Minos de Creta, entre as paredes de sua própria invenção, o labirinto. Mas o grande gênio do artesão não sofreria cativeiro. Ele fez 2 pares de asas aderindo apenas a uma moldura de madeira com cera. Dando um par para seu filho, ele o avisou que voar muito perto do sol iria fazer com que a cera derretesse. Mas Ícaro ficou com êxtase com a capacidade de voar e esqueceu o aviso de seu pai. Quanto mais alto ele voava, mais adrenalina ele sentia e mais perto do sol ele ficava, o que fez com que as penas se soltassem. As penas se soltaram e Ícaro mergulhou para a morte no mar. Scanning é uma técnica onde é feita uma varredura ou escaneamento no texto, procurando identificar as palavras principais, chaves, palavras repetidas, verbos, sinais e pontuações, sendo o tipo de leitura ideal para procurar e achar uma ou mais informações específicas dentro do texto. Skimming. Skimming é a prática que consiste em observarmos o texto para detectar o assunto geral, sem nos preocuparmos muito com alguns detalhes do texto. Com essa prática, você pode ver algumas palavras-chave e ter uma noção geral do texto, como se fosse uma pesquisa. Neste caso, nós usamos algumas palavras que dão para dar um contexto geral sobre o texto e quadrinhos também.
Com isso, nós podemos concluir que existem diversas técnicas de leitura e elas podem ajudar na compreensão do texto mesmo para um iniciante. Nós agradecemos a atenção de todos e até a próxima.